A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde, eu Paulo Silva e a minha colega, jornalista Shirley Marciano, cá estamos direto dos estúdios da Rádio CT, que é mantida pelo SINDI-CT, para apresentar o Clique Jornal, o jornal da Rádio CT. E a função da Rádio CT é elaborar esta linha de comunicação numa evolução natural e gradativa que o Rádio Web propõe, esse link entre trabalhadores e sindicato, oferecendo uma programação cultural diversificada. E o Clique Jornal trata-se de um programa de variedades, não apenas de ciência e tecnologia, de política, de questões sindicais ou cultura, não. Na nossa programação, abordamos temas desde clima espacial, veículos lançadores, energia e questões sindicais também. E a gente percebe a importância da comunicação como ferramenta necessária para informar, disseminar e difundir as lutas da sociedade e também do sindicato. Clique Jornal, entrevistas, informações, música, cidadania e direito e denúncias também. Shirley Marciano, boa tarde, Shirley. Boa tarde, Paulinho. Boa tarde ao nosso entrevistado que você vai apresentar daqui a pouco. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Quer dizer, o entrevistado de hoje, ele vai contar de uma carreira, é um cidadão joseense, mas eu já vou nos finalmente para apresentar. É cidadão joseense mesmo? Ele nasceu aqui? É o que a gente vai saber agora. O nome dele, o nome mesmo é Carlos Alberto Fernandes Pinto. Nossa, quem será, né? Muito difícil. É um cidadão de, acho que 50 anos, mais ou menos. Mas ele é... Nossa, sacaneou com ele agora. Ah, se não... Bom, a margem de erro é 3 para mais ou 3 para menos. Se não tiver 50, ou tá com 47, 49, ou 53 a 51, por aí. É a margem de erro. Bom, mas se falar do Carlos Alberto Fernandes Pinto, não adianta, não é? Não, ninguém vai conhecer. Imagina. Muito difícil. Ele obteve 3.417 votos nas últimas eleições. Não muito mais do que eu, apenas 3.400 a mais do que eu. Como a candidata do PMDB aqui em São José dos Campos é o vereador Carlinhos Tchaca. Boa tarde, Tchaca. Boa tarde, Paulo, Shirley, boa tarde, o Eduardo. Boa tarde. Boa tarde também para o Naoto Chitara, o Vitor, o Geraldo Monal, o Elias, todos amigos aí do INPE, do CTA, todos que nos ouvem pela rádio, que é uma satisfação estar vindo aqui conversar com vocês. Contando um pouquinho de nossas atividades parlamentares, mas um pouquinho também do nosso currículo, nosso histórico. A biografia do Carlinhos Tchaca, você ficou conhecido aqui em São José dos Campos como o escritor Carlinhos Tchaca, e eu me lembro bem que o que te lançou para a vida cultural foi exatamente a história de um político aqui de São José dos Campos, que foi o Berfares. Você escreveu, foi o autor da biografia do Berfares, um carroceiro na Câmara, foi isso? Sim, eu escrevi o livro sobre o Berfares, até o jornal aqui do sindicato publicou, fez um texto contando sobre a história, falando sobre o livro tanto do Berfares quanto do Monsenhor Luiz, que foi um padre lá da região norte, um empreendedor. Mas a minha história cultural ela é anterior. Eu ajudei o professor Luiz Carlos Lima, que hoje é secretário de Educação, em confeccionar vários livros contando a história de São José para crianças. Ele já trabalhou aqui. Então também ele é um empiano do Sindi, né? Você vê que a gente tem toda uma relação aqui ele com trabalhou aqui no sindicato. Então, é um empiano do Sindi. Ah, sim. Olha só que interessante. E também quando eu participava, e participo ainda, mas eu participava muito mais ainda na época da Pastoral Juventude, da catequese, de festivais de música. Então a gente
proporcionava esses momentos para os jovens para desenvolver seu talento. E tem alguns que hoje até são cantores da noite, e começou dentro da igreja nesses festivais, desde festival para jovem quanto para criança também nós fazíamos na época. Do Luiz Carlos Lima, você, como jornalista, preparava, redigia as laudas das histórias do professor Luiz Carlos Lima? Fazia um pouco de tudo, né? Desde colher as informações, em tirar fotos, fazer a diagramação. Então a gente tinha que fazer um pouco de tudo. Só não sobrava tempo para depois ter o lucro com Verdade. Porque realmente não era para ter lucro, né? De fato, o Lima, ele fazia com gosto, né? Esses livros que ele fez, entrou até na rede de ensino, e é uma forma de a gente homenagear a nossa cidade, doando um pouquinho do nosso tempo, do nosso talento para divulgar a história de São José dos Campos. Ô Tchaca, a história do Berfares é uma história que perdeu-se no tempo, como a poesia do Cassiano Ricardo era São José dos Campos, se contava os votos, às vezes se perdia, mas depois o resultado era o mesmo naquela poesia A Flauta que me roubaram. Foi quem foi o Berfares? O Berfares, ele era filho de piraquaras, né, de pescadores ali do Paraíba, ali na Vila Cristina. É uma pessoa bastante assim humilde, mas ele era muito querido ali na região. E em 68 ele se lançou candidato a vereador. A elite da época... 1968. 1968. E ele acabou se despontando um pouco pelo eleitorado dele, mas também pelo voto de protesto, que naquela época foi bem forte, e acabou elegendo ele. Ele foi campeão de voto na região norte, foi o segundo mais votado em São José dos Campos, um carroceiro. Mas eu volto a dizer, né, não foi só um voto de protesto, né? Ele tinha toda uma simpatia, principalmente com o povo humilde lá da região norte. Olha, bem que no Brasil essas questões de protestos já foram votados e eleitos, se caso necessitasse daqueles votos, hipopótamos, bicho de zoológico e tudo. No Brasil, hoje, mudou-se a configuração política. Não dá mais para se votar em protesto, ou ainda dá? Muitas pessoas fazem isso, né? Às vezes, como aconteceu com o Tiririca, isso é um fato, e outros também, né? Muitas pessoas foram votar, mas votaram nulo ou votaram branco nessa última eleição. Então, nessa última eleição, teve 40% do eleitorado que simplesmente ou não votou ou votou nulo. Mas o Berfares, no caso, só para você ter uma ideia, ele foi reeleito depois na eleição posterior, foi um dos mais votados na cidade novamente, e ele fez um trabalho enquanto vereador, principalmente na questão de preservação e na defesa dos interesses dos moradores da região norte. Lembrando que a região norte, na época, era a região mais importante economicamente de São José dos Campos. Poxa. Tanto por causa da Ródia, como a Petibon, a tecelagem, e também por causa das fazendas que existiam na região norte naquela ocasião. Então, o Berfares, como eu disse, não foi só um voto de protesto. Ele sabia conversar com a população piraquara, principalmente ali da região. Quantos livros foram vendidos do Berfares, um carroceiro, na Câmara? Foram 2.000 livros que só tem em casa agora alguns só, né, exemplares que eu guardei por segurança, mas foi espetacular. No dia do lançamento eu vendi quase 100 livros. Do Monsenhor também eu vendi muitos livros. Mas viver de livros, venda de livros, só o Paulo Coelho. Porque então, isso que eu ia dizer, porque muitas vezes a pessoa escreve um livro desse, ele tem mais uma coisa do foco da história mesmo, de fazer esse resgate da história, e muito menos de que dá lucro, dá vantagem para quem escreveu, porque infelizmente no Brasil, você ser autor de livro não te dá dinheiro nenhum, não te dá grandes vantagens. Né? Não, é só mesmo Paulo Coelho, porque os demais
como eu e outros tantos aqui em São José, tira dinheiro do bolso. E aí com o tempo vai recuperando parte. Mas da publicação, porque a pesquisa, você leva às vezes 10 anos, eu estou em outro livro, você leva 10 anos fazendo pesquisa, viajando, colhendo informação, adquirindo livros. Isso você não consegue recuperar mais. Mas a satisfação de ter o livro publicado e servir para a história de São José dos Campos, por exemplo, tem um valor incomensurável. Então, para mim, esses 2 livros que eu publiquei, esse terceiro que eu vou publicar, tenho certeza que vai ajudar a preservar, como você disse, a história de São José. E você, como disse, né, na questão aí do voto, muitas vezes não ser a vontade do eleitor. Exato. De fato, sempre na história de São José, é importante que se diga isso, houve muitas fraudes, roubos de urna, isso na política brasileira, isso não só brasileira, mas até lá nos Estados Unidos também, às vezes quem tem mais voto não ganha. Então, estamos num processo de maturação da democracia mundial, no Brasil, idem. Nós temos hoje aí a justiça eleitoral com as urnas que tem dado aí uma certa segurança para a população. Mas, como eu falei, né, no passado havia muito isso, e às vezes até mortes por causa do resultado eleitoral que não era o que era o interesse da população. Olha, era em São José dos Campos, e quando caía a ponte, eu passava o Paraíba numa vagarosa balsa, como se dançasse valsa. Esse é o primeiro trecho da poesia A Flauta que Me Roubaram, do Cassiano Ricardo, e que cita exatamente aquela região a região de Santana, ali onde teve o Monsenhor, que marcou muito, e também o Berfares, o carroceiro. Agora, como é que você conseguiu eternizar essas pessoas? Monsenhor Luiz Gonzaga, né? Cavalheiro. Luiz Gonzaga Cavalheiro. Quando se fala do Tchaka, o que fez o livro do Monsenhor, o que fez o livro do Berfares, não vendeu tanto livro, mas mesmo assim, Tchaka, você está ligado com a cultura desse povo. O que se deve isso? Eu nasci na região norte, em Santana precisamente, no caminho para o Pio XII, não deu tempo, aí nasci na casa da minha avó. E era costume, né? Na época nós tínhamos a Nica Veneziano, que fez mais de 2 mil partos. A maior parteira de São José. Graças a ela, por causa dela, elegeu os 2 filhos dela, Luiz Carlos Veneziano e o Getúlio, juntos numa mesma eleição por causa dela. Os 2 foram eleitos vereador por causa dela. Então, uma parteira, Dona Nica, pessoa bem simples. A família era tradicional ali, os Veneziani, mas porque ela fazia esse trabalho de parteira, né? Mas não só isso, né? Ela fazia um trabalho social ali também. Então, é uma pessoa que marcou a região na época. E não só ela, mas também temos outras. Temos a Maria Peregrina. Ó, para você ver, Paulo, depois que a pessoa morre, aí o povo parece a mudar o modo de ver. Ela era uma moradora de rua, como uma qualquer que temos hoje aqui na cidade. Pode ser que morra um aqui, daqui a pouco o povo... Verdade. Tem a Maria que fica lá no entorno do cemitério do centro, então, que é uma peregrina, que ela é uma andante ali, fica na rua e tudo. E a Maria Peregrina, o pessoal jogava pedra nela, judiava dela, e ela sofreu muito, né? Uma senhora que andou muito ali entre Santana, Alto da Ponte. Na época não tinha ainda o Telespark, mas ela circulava muito por aquele entorno ali. E não sei se é por como se diz, peso na consciência da população. Ironia do destino. Ironia do destino. E santificar. Hoje é nome de ponte, nome de cemitério, enfim, marcou a região. E faz milagre também. Faz milagre, né? Como dizem, né? Depois que morre, vira santo, né? Pois no caso dela foi isso mesmo. O caso da Maria Peregrina é uma questão. O cemitério municipal de Santana, que foi o vereador Osmar que colocou um projeto de lei que fez lá Maria Peregrina. A ponte, que agora vai ser duplicada, lá do Alto da Ponte, é Ponte Maria Peregrina, que é da vereadora Isélia. Isélia, isso. Nossa, é loucura, né? É uma coisa, e tem pessoas ali da região que atribuem também a Maria Peregrina milagres.
Nossa. E que ela fez, tem gente que reza para no túmulo da Maria Peregrina. Esse é o Carlos Tchaca, o Carlos Alberto, o vereador Carlinhos Tchaca. Nós vamos fazer o seguinte, vereador, a história de Santana, a história do seu pedaço, você conta muito bem, você conhece a história e só conta a história quem tem história para contar. Não é isso? Sem dúvida, né? Conta... minha família, meu avô, bisavô, trisavô, tetravô, é tudo ali da região norte. Então, que maravilha. E depois eu vou contar para você aí a nossa ligação com a política desde quando começou isso. Nisso eu quero chegar lá daqui a pouquinho, depois dos nossos institucionais, com o vereador Carlinhos Tchaca. Ele é da região norte, vereador é da cidade, mas ele é da região norte aqui de São José dos Campos. O Tchaca volta já já. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Você que está aí no trânsito, pare e pense. Quem deve mudar para melhorar o trânsito? A pessoa que está à sua frente? A pessoa do veículo de trás? Ou a pessoa do veículo ao lado? Se você pensou em algumas das respostas anteriores, talvez tenha se esquecido de alguém que pode fazer toda a diferença no trânsito. Você mesmo. O trânsito só muda quando a gente muda. Pare, pense, mude. Parada. Pacto Nacional pela Redução de Acidentes. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Vamos acabar com a dengue. A sua participação é muito importante. Evite o acúmulo de água parada em pratos de vasos, plantas e xaxins. Lave bebedouros de aves e animais e troque a água pelo menos uma vez por semana. Mantenha bem tampados poços, caixas d'água, tambores e outros depósitos de água. Guarde garrafas vazias de cabeça para baixo. Tudo isso é fundamental, porque você já sabe, água parada, perigo de dengue. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Lembrando que já está circulando o jornal do SINDI-CT, com manchetes boas, interessantes, os atrasos da Mectron, Odebrecht, que comprometem o PMN e o VLS-1, os planos de Bitar para revigorar a Telebrás. São muitas manchetes boas que estão à disposição no jornal do SINDI-CT. Você tem lá a palestra, que já houve a palestra, investimento no país em defesa. Olha, muita coisa boa no jornal do SINDI-CT. Mas o assunto de hoje, Shirley, é falar com o vereador Carlinhos Tchaca, é contar a história, é a biografia de um cidadão que chegou longe, não é? É verdade, eu conheço a biografia dele de uns 20 anos atrás, eu conheço o Tchaca faz uns bons anos já. Ô Tchaca, por falar nessa biografia, que as pessoas te ligam muito como escritor, como foi a sua vida política? Como é que você... É a primeira vez que você foi candidato e já estourou de voto aí 3.417 votos, Tchaca? O Paulo, eu comecei de fato, né? A primeira campanha que eu fui candidato foi em 2008. Eu tive 2.217 votos, se não me falha a memória. Teve muito voto. Foi para mim, foi assim, eu entrei para ajudar a chapa de vereador, sabia das dificuldades, e aí eu tive essa votação. 2.217, se não me falha a memória. E posteriormente, em 2011, eu estava em Brasília. E aí... Brasília, você é distante. Se distancia, né? Até quem me convidou para ir lá foi o próprio Naoto. E eu estava lá trabalhando, lá, ajudando a trazer recursos para São José dos Campos. E aí veio esse convite para mim novamente ser candidato. Mas eu falei, mas estou tão distante de São José, como que eu vou ser candidato?
Mas eu topei e falei, vou de novo ajudar a chapa de vereador. E não é que, nesse caso, né, eu fui convidado pelo PMDB, dentro de um projeto político, para eleger o prefeito Carlinhos, e acabei sendo eleito, fui o mais bem votado do PMDB e fui, então, eleito vereador. Estou aí há 2 anos, 7 meses e alguns dias como vereador. Já está numa pré-campanha, mais uma vez, porque nós estamos num ano pré-eleitoral, né? Na realidade, eu estou assim trabalhando para cumprir com o meu compromisso de ser um bom vereador para São José dos Campos. Se eu vou ser candidato novamente ou não, isso é um resultado de um trabalho. Em 4 anos, eu entendo que é pouco para a gente mostrar, passa muito rápido. Eu estou aprendendo ainda a ser vereador. Uma coisa é você ser assessor, outra coisa é você estar à frente levando pedradas. E outra coisa também, né? Quando você fez muita campanha antes de você ser candidato a vereador. Aí quando você foi o próprio candidato, qual que foi a diferença? Como que foi a experiência? Então, porque ser pedir vereador voto para os outros é uma coisa. Fácil, é mais muito fácil. mais fácil. Agora, eu que sou o responsável pelo resultado desse trabalho. Se for bem, o povo agradece. Se eu não for, é eu que vou ter que responder isso. O assessor não, o assessor fica na retaguarda. Por isso que eu montei uma equipe boa na assessoria. O pessoal mesclei aí a questão política com a técnica. Porque Muito eu falei bom. assim, olha, não vou botar as pessoas para trabalhar comigo porque são meus amigos. Eu vou colocar pessoas para me ajudar a realizar um bom trabalho. Porque esse foi o meu propósito. Eu queria fazer uma diferença na Câmara Municipal e honrar esses votos que eu recebi. Eu tenho feito um bom trabalho. A própria administração acabou pegando alguns assessores meus, me desfalcando, porque são pessoas que despontaram, né? E o Carlinhos viu que ir para ajudar Vem na administração comigo. Levou, aí eu tive que recompor, não é fácil recompor. E sempre com pessoas da comunidade? Da comunidade. Que trabalhou na campanha? Alguns trabalharam, outros não. Mas volto a falar, Paulo, aqueles que não eu trabalharam... levei pessoas para me ajudar. Por exemplo, tem uma que eu levei para trabalhar comigo, uma arquiteta, não tinha me apoiado para vereador. Mas eu sabia da capacidade, do talento dela. Que é bom, bom, né? É igual o Neymar, um jogador aí que é o seguinte, o cara não é daquele time, mas vamos contratar ele porque ele é bom, ele vai arrebentar. E no tempo que ela ficou comigo, eu treinei ela para trabalhar principalmente na questão de habitação e de área de risco. E ela se deu tão bem, evoluiu tanto, que aí até o Carlinhos levou para trabalhar, para tratar desse assunto. Olha que ladrão de assessor. Pois esperou eu formar. Tinha que ser palmeirense, hein? Mas, como eu disse, né, eu não posso, até algumas pessoas ficaram chateadas comigo, mas eu disse, olha, eu não prometi nada para quem me apoiou. Eu me comprometi em ser um bom vereador. Agora, bem. a coisa mais difícil é essa, você pegou o que havia de melhor para sua assessoria. Procurou costurar tudo para ter uma estrutura de governabilidade legislativa. Mas aí acaba não agradando todo mundo. E eu não fui. Mas não cabe, não é? Você tem lá, vamos supor, 10 assessores. Você tem 10, mas tem 20 que quer estar lá no lugar dos 10. Não, isso é fato. Mas, Paulo, o Chile, o mais importante para mim é eu fazer história. Eu só vou fazer história se eu fizer um bom mandato. Então, se eu for entrar para agradar, né, as pessoas, né, eu não entrei lá para ser um bom moço, eu entrei lá para ser um bom vereador. Que bacana. Então, às vezes, você tem que quebrar ovos. E quem me conhece sabe que, às vezes, eu sou meio faço algumas ações, às vezes até eu exagero um pouco na dose, mas porque eu quero acertar. E para você acertar, muitas vezes você erra. Isso verdade. Faz parte da nossa vida. Mas é importante não criar expectativa, né? E a pessoa ter consciência de que ela faz a campanha, que também é ideológico, né? Ela está acreditando naquele candidato, ela está acreditando nele como vereador, e não como meu futuro patrãozinho, né? Boa essa. Tem razão. É verdade. Fez um discurso agora. Essa verdade. Porque o vereador é importantíssimo para ser o vereador da cidade. Né? E a gente deve... tanto que existe os simpatizantes, né? O simpatizante é aquele cara aquela pessoa que gosta do candidato, trabalha para ele e nem o conhece,
não é de ter um relacionamento com essas pessoas. E tem que deixar claro, né, Paulinho? Porque também tem essa coisa. Às vezes a pessoa ela vai inocente, ela acha que vai fazer aquele trabalho e aí a pessoa cria uma expectativa nela de que ela vai entrar. Se o vereador foi eleito, se o prefeito foi eleito, né? Então cria essa expectativa. É isso mesmo. Não pode criar expectativa de ambas as partes. Por falar em simpatizantes, é até bom que você leve lá para o pessoal seu, que eu conheço pessoas que votaram no Tchaka, mas não conhece ele. Mas por que você vai votar no Tchaka? Não, porque ele é sobrinho da minha irmã. Aí, mas você tem uma irmã que é freira? Uma tia. É Na tia. verdade, não é só uma tia. Eu tenho uma tia que é freira, uma tia-avó que é freira, tem uma cunhada que é freira, então um tio que é padre. A família é bem. Eu tinha uma pessoa que. Eu não me recordo o nome, mas essa pessoa trabalhou muito pro vereador Tchaka. Mas por que pro Tchaka? Paulo, não, ele é sobrinho da minha irmã. É uma pessoa que tinha um amor tão grande por essa sua tia, que é freira, que a pessoa trabalhou para você. Se eu for candidato novamente, agora o povo vai me avaliar não pelo meu parentesco, mas pelo resultado do trabalho, né? Eu estou assim, bastante contente com o trabalho que eu particularmente... Se você não estiver contente consigo mesmo, você não vai fazer nada. Você está feliz como vereador? Olha, cansado, né? A gente cansa muito. Mas ganha bem também, hein, Paulinho? Ganha bem também. Eu durmo pensando no trabalho. Eu tenho sonhos com o trabalho, pesadelos com o trabalho, acordo de madrugada muitas vezes pensando no trabalho. E é assim, Shirley, tem horas que eu vou dizer uma coisa pra você. Eu estava no velório agora, acabei de vir no velório. Tô lá, o que acontece? A pessoa vem, vereador, tem esse problema, tem jeito de se ajudar. Você vai na missa, você está sentado lá, o padre consagrando a pessoa do lado. Sei que não é o melhor momento, mas estou precisando de uma ajuda. Eu vou no supermercado, minha esposa fica doida da vida. Porque quer que você vá ali nas gôndolas e a pessoa para pedir. Para pedir. Então, a cobrança, a exigência... Eu não posso fazer... ir, por exemplo, num restaurante, tomar uma cerveja tranquilo, porque as pessoas vão estar de olho para ver a quantidade de cerveja. Qual é a marca da cerveja? Então, a vida do parlamentar ela é vigiada 25 horas por dia. Então, não é um processo fácil. E eu me dedico exclusivamente para o trabalho que é ser vereador, né? Sou jornalista, sou formado, sou pós-graduado em História, técnico em Administração. É professor Se também? eu tivesse, por exemplo, na iniciativa privada, eu estaria ganhando 3 vezes mais que eu ganho como vereador. Lembrando que o vereador não tem férias, não ganha férias. Nada disso. Não tem 13º e o nosso reajuste é cada 4 anos. E olha lá, quando a gente vai pelo amor de Deus, recuperar as perdas, vocês são do sindicato, né? Aí vai lá, olha, nós tivemos uma perda aí de 30%. Vai botar um reajuste, nem aumento, de 30% para você ver o que acontece. Então, mas Tiago, sabe por que muitas vezes as pessoas questionam o salário do vereador? É porque entra lá a pessoa que, independente, você é uma pessoa que estudou, se você fosse entrar no mercado de trabalho, você ia ganhar mais ou menos o equivalente que você está ganhando lá. E você já ganhava antes, quando tinha outra função. Agora, por que as pessoas fazem essa medição aí? Que tem gente que nem estudou, a pessoa só porque é carismático no bairro ganhou. Tudo bem, está legítimo ali. Mas o questionamento do valor é uma coisa que sempre vai ter mesmo. Isso vai ter. Eu fui convidar uma pessoa para trabalhar comigo, o Paulinho, o rapaz trabalha numa fábrica, ele tem lá... trabalha na área administrativa. Eu falei, olha, eu gostaria que você viesse trabalhar junto comigo. Ele deu risada na minha cara. Falou, olha, pelo valor que você está oferecendo, sem chance, porque eu ganho 5 vezes mais do que você está me oferecendo. Um assessor. Por que você acha que o prefeito Carins tem dificuldade muitas vezes de conseguir secretários? Porque vai pegar um empresário, um médico. Quanto você acha que um médico ganha? 40, 50 mil. Um jogador de basquete estava ganhando 40 mil reais. Agora o secretário para ganhar 10 mil ali, ele não pode ser para o trabalhador em geral muito, mas para a média de São José dos Campos, iniciativa privada, aí tem um outro parâmetro aí também. Então você tem dificuldade de muitas vezes
trazer pessoas Verdade. para trabalhar na prefeitura. Você sabe que eu ganho 75 centavos em cada jornal do Troca-Troca. Eu prefiro 75 do que um emprego na prefeitura. É certo também, né? É muito melhor na iniciativa privada. Por isso, e a população não entende isso, não vai compreender que o parlamentar ganhe um pouquinho mais. 10 mil, por exemplo, 15 mil. É um absurdo aos olhos da população. Mas ninguém quer ganhar pouco na iniciativa privada ou mesmo na prefeitura. Bem, o papo está gostoso, é para falar sobre a vida do parlamentar, o Carlinhos Tchaca. A gente já falou de Santana, mas a gente vai para mais um bloco, ô Tchaca, e vamos falar exatamente da sua infância. Por que o Tchaca? Que é Carlos Alberto Pinto, não sei o que e tal. Por que Carlos Tchaca? Por que Tchaca e que Tchaca é esse? Um instante só, o vereador Carlos Tchaca volta já aqui no Clique Jornal. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda gestante tem o direito de fazer o pré-natal e de ter um parto de qualidade. No pré-natal, é possível descobrir e tratar algumas doenças que prejudicam a mãe e o bebê. Gestante, cuide bem da sua saúde e da saúde do seu filho. Faça o pré-natal. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Você que é pai, mãe ou faz transporte escolar, que tal parar um pouco para pensar? Sabia que a principal causa de mortes de crianças entre 5 a 14 anos são os acidentes de trânsito? Precisamos parar com as mortes de nossas crianças no trânsito. Pare e pense. O respeito à vida depende de cada um de nós. Denatran, Ministério das Cidades, Governo Federal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, com a presença do vereador Carlinhos Tchaca. E registrar também os nossos apontamentos de audiência que nos ouve pelo Brasil afora, começando aqui pelo INPE DCTA em São José dos Campos, o CEMADEM aqui no Parque Tecnológico, o Fórum de Ciência e Tecnologia, que congrega 30 entidades de ciência e tecnologia que ouve aqui a Rádio CT para saber das pessoas, quem é que participa aqui. Nos ouve também em Cachoeira Paulista, o CPTEC INPE, o CTI em Campinas, o CLBI lá em Natal, no Rio Grande do Norte, em Alcântara, no Maranhão, a CLA, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá também, e por fim a unidade regional do INPE em Cuiabá, no Mato Grosso. Ô Tchaca, vereador Tchaca, como é que foi a sua infância? Foi em Santana ou foi no Jardim Paulista? Você nasceu a caminho do Hospital Pio XII, que já existia naquela época. Foi no hospital ou foi em casa? Pois bem, eu nasci na rua Monteiro Lobato, o escritor Monteiro Lobato. Olha para você ver que coincidência, né? Eu nasci ali, na casa da minha avó. Eu morei alguns meses no Alto da Ponte e posteriormente fui e vivi minha infância no Buquirinha, no bairro do Buquirinha. Foi uma infância difícil, né? Porque minha família é muito pobre, meu pai ganhava muito pouco. Quantos irmãos? Ao todos, além de mim, mais 6.
Poxa. Então foi muito difícil Nossa, quanto irmão, cuidar né? disso. Era normal na época. Eu tenho 5 também. Quando eu era criança, o que a gente fazia, né? Eu tinha que trabalhar desde pequenininho, 5, 6 anos, a gente saía para catar esterco, né? Para vender esterco. Fazer lama, os carros atolar. Ovo, chuchu, o que a gente conseguia para fazer dinheiro. Para fazer dinheiro para a gente poder sobreviver. Com 6, 7 anos eu tocava vaca, né? O pagamento era leite, uns 2 litros de leite e mais um copo que eu podia tomar lá na hora que a Dona Dala, a saudosa Dona Dala, tirava da vaca. Então, a minha infância foi muito difícil. Você né? Ajudava a juntar o gado para fazer a ordenha. E de madrugada a gente saía para buscar... de madrugada? Às vezes mesmo doente você tinha que fazer isso, né? Era normal a criança trabalhar naquela época. E aí, posteriormente, tem uma coisa que acho que foi fundamental para a minha vida, que eu fui para o seminário. Eu fui estudar para ser padre, minha família... Com quantos anos? Eu tinha 12 anos, né, quando eu fui para o seminário. Mas foi importantíssimo para mim, porque no seminário eu fiquei 2 anos, 2 anos apenas, mas foi fundamental para a formação minha. Porque na época, a escola onde eu estudava era várias classes junto. Então é muito difícil, né, você aprender quando é dessa forma. Mas no seminário era período integral, então você estudava o dia todo, de manhã à tarde e à noite. Onde era o seminário? Diocesano de Taubaté. Em Taubaté. Lá na Avenida Granadeiro Guimarães. Então lá que eu conheci o Carlinhos Almeida, o Giba e outros. Então para mim foi fundamental na minha formação, tanto na educação quanto na formação moral. Então eu tenho que agradecer muito a Igreja Católica. Ali eu me alimentava muito bem, eu até me senti... Eu saí por isso. Eu me sentia mal, porque às vezes quando eu ia para casa, daí quando não dava, tinha o que tinha lá. Eu via meus irmãos, eu era mais velho, via meus irmãos passando uma situação difícil, né? E eu lá no seminário me alimentando bem, estudando. Então isso foi duro para mim, né? Aí eu acabei saindo para ajudar a minha família, saí do seminário. Poxa! E aí até o meu primeiro emprego... e falar nisso, lá que eu consegui esse apelido, foi no seminário. Então, a gente perguntou no bloco anterior, isso, por que o Tchaca? Daí porque você disse o seguinte, era uma infância muito pobre, não tinha televisão. Lá tinha televisão no seminário. No seminário, mas em casa não, no Boqueirinha não. Não. Onde foi Então foi no seminário, né? Lá eu era pequenininho, quer dizer, não que eu seja grande, mas eu era miudinho, bem franzino e assim, né, criança, né, aquele sorriso. E como a gente dificilmente cortava cabelo, né? Meu cabelo então ficava grande, né? Parecia uma peruca. E lá tinha um rapaz que hoje por acaso trabalha na Vinac aqui de São José, o Zé Maria. E ele gostava de colocar apelido nas pessoas. E foi batata, né? Como a gente diz, né? Então por isso que eu olhei aqui, você falou, Tchaca, fui procurar na internet, eu não achei nada parecido, né? Porque agora você corta o cabelo, né? Agora eu corto o cabelo, né? Então foi do seriado O Elo Perdido, o Tchaca. Foi isso daí. Mas como que pode durar tanto tempo? Do seminário... quem pôs o apelido? Foi o Carlinhos Almeida? Não, foi o Zé Maria. E curioso que eu saí do seminário, aí depois vim para casa, na minha comunidade, ninguém sabia do meu apelido. Então eu fiquei por um bom tempo, voltei a ser Carlinhos de novo. Mas o desgramado, um dia eu encontrei de novo com o Zé Maria, e o desgramado no meio do povo, Tchaca! Aí já era, aí de novo. Que maravilha! Tava livre, mas fazer o quê? Tchaca, agora foi um apelido que te deu sorte, porque como escritor, o Tchaca, não é? Pois é, tô ficando famoso pelo apelido. Mas eu preferia ser chamado pelo meu nome, né? Um nome bonito, Carlos Alberto. Só minha patroa que chama eu de Carlos Alberto. A minha mãe me chama de Carlinhos, meu pai de Carlinhos. Só minha patroa, viu? Por isso que ela ganhou o meu coração. Olha, como é o nome da esposa? Cristina, Maria Cristina. Quantos filhos? Nenhum. Nenhum ainda. Não. Isso é um casamento feliz, E ela é jornalista também, né? Também é jornalista? Também é jornalista. Olha que bacana. Então, quer dizer, na hora de redigir um texto lá é uma beleza, né? Normalmente eu que acabo escrevendo também, né? Escrevo,
faço gravações, eu gosto muito, né, do marketing político. Maravilha. Tem pessoas até que ficam olhando assim, meio torto, assim, com ciúmes, porque eu gosto de usar todo quanto é tipo de veículo de comunicação, carro de som, mini outdoor, panfletos, tudo que você imaginar eu utilizo. Quem sabe comunicar sabe os meios de o fazer. Então aí eu procuro dessa forma transmitir aí, informar as pessoas do meu trabalho. Tchaka, do seminário você voltou para a luta na família, para ajudar os seus irmãos e a sua família também. E daí mudaram para Santana? Então, do Buquirinha nós voltamos para o Alto da Ponte. Aí foi onde eu fiz concurso público na prefeitura com 17 anos. Teve um erro até no edital na época que podia... esqueceram de colocar lá que é acima de 18 anos, né? E eu fiz concurso com 17, já passei. E aí até que na época pediu para mim pedir demissão, porque eu ainda tinha que servir o tiro de guerra, né? Então houve toda uma tentativa para que eu saísse da prefeitura, mas eu falei, não, pá, aqui eu estou, daqui eu não saio, né? Eles não especificaram a idade? Não especificavam, eu fui o caso único, né? Maravilha. Acabei entrando na prefeitura. Engraçado que o meu emprego, no concurso eu passei em 23º. E fui chamar rapidinho, né? Eu fiquei até surpreso, né? Mas puxa vida, e outros, por que eles não chamaram? Eu cheguei lá no departamento pessoal, eu falei, mas já? Aí o rapaz olhou para mim e falou, vou ser bem sério com você, outros 22 vieram aqui e não aceitaram o emprego. Eu falei, epa, que emprego é esse? Nossa! Aí ele olhou para mim e falou assim, olha, vou até ser bem direto com você, o emprego é para trabalhar no cemitério. No necrotério de Santana. Eu falei, imaginei. Rapaz, aí com 17 anos, filho mais velho, família precisando, não teve Você jeito, foi trabalhar no necrotério. No terceiro dia, aí tinha um rapaz lá que fazia as necrópsias. Ele falou, falou assim, ou você entra aqui, eu vou te algemar aqui do lado do corpo, né? Puxa, mas daí você mexia com os corpos? Aí eu tive que aprender, até fazer a necropsia. Que interessante. Então, o primeiro... Mas isso é coisa de profissional hoje, né? Médico que faz, né? Ganhar bem para isso. Por isso que eu tô falando para você. Se eu tivesse seguido essas carreiras, eu tava bem... Ô, Tchaka, que prefeito era na época que você foi? Era o Robson Marinho. Robson Marinho. Ganhava muito mal, viu, Paulo? Eu tive que fazer vários concursos, fui subindo, mas eles não liberavam eu do cemitério, viu? Porque eu fiquei 4 anos trabalhando no cemitério. E o interessante é que eu aprendi a dar mais valor à vida dentro do cemitério. Depois, quando via lá... Aqueles... porque eu via muitas vezes, Paulo, chegar aquelas pessoas lá gritando, chorando, meu pai, minha mãe. Esses que entravam gritando, esperneando, significava que ele não tinha dado amor quando o pai ou a mãe estava vivo. Então ele chegava naquele desespero, né? Aquele peso na consciência. Até porque as flores que se dá depois que a pessoa morre é por conta do remorso, né? Dá uma coroa ali e tal, flores e flores e flores. Você teve uma lição de dar mais valor à vida depois que passou por esses 4 anos como assistente de necropsia. Dá valor às relações, né? Eu era assistente administrativo, ajudava, o que precisava eu fazia, né? Então às vezes eu estava lá precisando até de alguém para fazer aconteceu algumas vezes só, né? Precisava de alguém para fazer o sepultamento lá. Eu estava lá, eu falei, eu tô dentro, a gente fazia. Mas o interessante é você ver lá aquela pessoa naquela mesa. Eu olhava assim e falava, mas tá faltando alguma coisa, né, nessa pessoa aqui. Porque aquela pessoa que estava ali tinha uma história, tinha todo um sentimento, né? As pessoas, aquela relação com a família. Então foi um momento assim importante na minha vida. Maravilha. Eu acho que até acostuma, Tiago, mas quando você começou, você não tinha medo? Olha, no começo sim, Dá e medo, era ali né? trágico, né? Até hoje ainda eu sonho ainda com os corpos, né? Que ali chegava de tudo, né? Acidente na Dutra, queimado. Queimado é um aspecto muito ruim da pessoa quando morre queimado. Acidente de avião também, não sobra nada da pessoa. Né? Então é trágico. Estou falando isso, é trágico. Eu convivi com isso. E não é fácil para você que tem sensibilidade você viver nisso. É difícil. Não, porque o Bonésio até veio aqui,
falou de um jeito tão tranquilo, falando que eles fazem maquiagem para melhorar o aspecto, para melhorar, né? E tal. Só que ele falou de um jeito assim que para ele é super natural, né? E para mim não é. Aí até falei no intervalo para ele, vamos acabar com esse assunto aqui que eu tenho medo. Os profissionais da Urban são muito bons para criar um aspecto, porque já perdeu, a pessoa já está triste. Se olhar aquele aspecto ruim, né? E a Urban faz muito bem isso, né? Deixa mas a pessoa... mudou muito, viu, Paulo? Mas na época eu trabalhava lá, o necrotério, a geladeira não funcionava direito, então exalava mau cheiro, os equipamentos eram muito obsoletos, né? Era tudo difícil, né? Agora tá mais fácil. A Urban agora investiu muito nisso, né? Verdade. Mudou muito, viu? Agora, de lá para cá, você conheceu tristeza, conheceu alegrias, conheceu decepções, e você sempre com essa de ajudar a família, de ajudar os seus companheiros. Hoje você foi candidato a vereador pela segunda vez. Primeira 2.000 votos, quase chegou lá. Você ficou suplente? Terceiro suplente. Terceiro. Faltou 250 votos para mim ganhar a eleição. Então, que decepção. Então, você conheceu... Não foi decepção, não. Quando você entra sem expectativa, você está até feliz, né? Opa, 2.200... Eu ficava imaginando assim, 2.217 pessoas na fila para votar em mim. Cara, é uma responsabilidade que você não imagina. A expectativa que essas pessoas esperam de você. Imagine só na hora lá, você que foi candidato, né? A pessoa colocando o seu número, aparecendo sua careta feia, e a pessoa confirmando que quer votar em você, cara. Verdade. Pô, isso aí é todo um sentimento, uma relação que você tem com a pessoa, que você tem uma responsabilidade enorme, porque a decisão que você tomar, você está influenciando a vida daquela pessoa. Quer dizer, mas 4 anos depois veio a consagração. Bom, a gente fala disso daqui a pouco, então. Esse é o vereador Carlinhos Tchaca. Aliás, são 2 Carlinhos que temos aqui em São José, um na Câmara, outro na Prefeitura. Carlinhos Tchaca, vereador, e Carlinhos Almeida, que é o prefeito de São José dos Campos. Vamos falar, então, sobre a vida política daqui a pouquinho, no bloco final, com o vereador Carlos Tchaca. O Carlinhos Tchaca aqui no Clique Jornal, um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Toda criança tem o direito à vida, à liberdade, à saúde, à assistência, à educação e à proteção. Infelizmente, muitas crianças e adolescentes ainda trabalham em lavouras, carvoarias, olarias, pedreiras, lixões ou nas ruas. Lugar de criança é na escola e na família, para que possa se desenvolver com saúde e dignidade. Participe, diga não ao trabalho infantil. O soro caseiro é muito importante para prevenir a desidratação. A receita é muito simples. Anote. Pegue um copo grande com água fervida ou filtrada. Usando a colher medida do soro caseiro, coloque com o lado maior 2 medidas de açúcar e com o lado menor 1 medida de sal. Mexa bastante e está pronto. Com uma colher, ofereça esse soro para a criança várias vezes ao dia. O soro caseiro pode salvar muitas vidas. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz, esperança. Conectada com o mundo. Conectada com o mundo. Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. De volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial.
O entrevistado de hoje é o vereador Carlinhos Tchaca. E é esse papo mesmo, conhecer as pessoas que se destacam, que se despontam na sociedade. E o Carlinhos Tchaca, ele se despontou pelo caráter que ele tem como cidadão joseense. Como é bom falar do Carlinhos Tchaca, a gente não consegue falar mal, a gente que milita na imprensa, a gente procura um pelo no ovo e não acha, viu, Tchaca? É muito bom saber que uma pessoa como você está na Câmara Municipal aqui de São José dos Campos para que a gente possa contar como legislador. Então, e o convite aqui da Rádio CT para falar de você é para falar das pessoas, quer dizer, é um vereador que não tem aquele mal, não. Aquele vereador você não é nem muito isso, nem muito aquilo. Você é da linha... Eu sou da linha joseense. Da linha joseense. Muito bonita a história do Tchaca, não conhecia. Bonita a história. História de humilde, preocupação com os irmãos, a forma como foi superando e até chegar a ser vereador. Muito bacana a sua história. E a questão de lealdade da qual você tem com o prefeito Carlinhos de Almeida. Quem é o Carlinhos para você? Ele é o prefeito de São José? Ele é o amigo? Ele é o companheiro? Já foi o seu patrão, que você foi assessor foi em Brasília? Você foi assessor do Carlinhos de Almeida? Eu já fui... comecei... Do deputado federal, né? Como desde a época dele de vereador até deputado federal, sempre estive com o Carlinhos. E uma coisa que eu aprendi com o Carlinhos, né? A gente tem que ser leal aos seus princípios, nunca fechar as portas. Na política é importante você ter diálogo com as pessoas, mas principalmente aprender a ouvir. Eu sempre faço as prestações de conta do meu mandato. Esse primeiro semestre eu fiz que é interessante, Paulinho. Nessa prestação de contas tinha lá mais de 200 pessoas participando, gente do povão, tinha jogador de futebol, presidente de bairro, empresários, eu ouvindo a população. Então isso é uma coisa que eu aprendi com o Carlinhos. Ele, pelo jeito dele meio mineiro, né? Eu como cresci em Santana, né? Nasci em Santana, ali na região, também eu peguei um pouquinho disso, né? Aquela coisa de você respeitar as pessoas, respeitar os momentos. Então isso foi para mim um aprendizado. Quando eu estava participando principalmente da Pastoral de Juventude, né, eu sempre fui assim, meio rebelde, revolucionário, querendo mudar. Só para completar um período da minha história que eu acho importante, quando eu estava na prefeitura, eu também fui educador de rua. Quantos anos na prefeitura? Eu fiquei lá de década de 80 e um tanto também da década de 90. Né? Mais de 10 anos? Mais de 10 anos. Então eu fui educador de rua também. Eu fiz trabalho com meninos de rua. Fiz trabalho também com crianças, adolescentes em situação infracional. Então você vai vendo a necessidade de você trabalhar aqui para mudar o sistema nosso, né? Porque naquela época eu via que os jovens não tinham alternativa para estudar. Até para mim fazer minha faculdade, Paulinho, eu sofri. Ou eu pagava a faculdade ou eu comia a coxinha lá. Então era difícil. Muitas vezes eu passava fome na faculdade, sofria muito com isso, né? Porque o salário que eu ganhava da prefeitura era muito baixo. Então, foi um momento difícil. Então, eu acho que eu entrei na política um pouco por isso, para mudar um pouco o sistema também, para dar oportunidade para o jovem. Hoje nós temos o ProUni. Hoje está, assim, uma maravilha para estudar, viu? A semente que você plantou lá atrás, hoje virou uma realidade. Eu acho que foi um pinguinho, assim, nessa conquista. Mas eu ajudei, sim. Ajudei porque eu fiz parte aí de um movimento que mudou o Brasil, né? Hoje as pessoas têm Bolsa Família, que o ruim é minha família passou fome. Então eu sei o quão difícil, duro é você ver o seu irmão, o seu pai, sua mãe passando fome. É muito difícil. Que coisa. Quem não passou por esse momento, né? Tem gente que é rico, nasceu já em berços esplêndidos, não quer dar oportunidade para os demais. Eu posso lhe garantir que hoje o Brasil é muito diferente do que era 20 anos atrás. País, né? E mudou bastante. Temos que mudar muito mais ainda. Temos muito que avançar, isso é verdade mesmo. Mas é fato que 20 anos atrás eu tive muita dificuldade para estudar. Sofri muito e fui exceção
num grupo social que eu vivi. Lá no Buquirinha, Alda Ponte, então eu fui exceção à regra. Ô Tchaca, São José dos Campos, nesses 3 anos, quase 3 anos que você é vereador, o que é que melhorou a cidade com o seu voto de legislador e com a administração do Carlinhos de Almeida? Então, eu vou falar no geral. Por exemplo, com relação à creche, houve um avanço significativo. Em São José havia um déficit de 7 mil vagas em creche. Em São José, 7 mil. Abaixou para quanto? Conseguimos diminuir isso. Hoje nós temos uma fila grande ainda, isso é fato, isso é inegável, aí em torno de 4 mil crianças que estão na fila ainda, mas temos que olhar para o outro lado, a fila andou. Em 2 anos e 7 meses, conseguiu quase 3 mil. Quase 3 mil. Isso reorganizando todo o sistema, só na reorganização, que estava uma bagunça, né? Então, sem construir, nós já conseguimos. Agora também inauguramos uma creche muito bonita ali no Jardim Jussara. A Mãe Trabalhadora, uma lei que eu criei, isso é um orgulho para mim. É uma lei que propicia a prefeitura contratar vagas em creches particulares. Opa! Hoje já são 300 crianças que estão sendo atendidas pela Mãe Trabalhadora, graças a essa lei que eu criei junto com a Juliana Fraga. Eu sempre digo que eu sou o pai e a Juliana é a mãe. Ela é professora também, né? Também. Então, para mim, eu me sinto assim, satisfeito em ver 300 filhos, né, que maravilha. Entre aspas, lógico, sendo atendido pela prefeitura. Lei da Mãe Trabalhadora. Mãe Trabalhadora. Isso. Então, nós estamos trabalhando para que melhore o ensino em São José, a escola interativa que está sendo aplicada assim, com bastante cuidado. Várias escolas já têm lá todo esse sistema. Isso é um avanço, não só para as crianças, mas principalmente para os professores que estão absorvendo essa nova tecnologia, essa nova forma de comunicar. As crianças hoje é Zap Zap, é verdade. Estão Facebook, antenados com a realidade. E os professores foram educados na época do GIS, né? Então, do quadro negro. Quadro negro, que é quadro GIS. Verde, né, na realidade. Um negro. Então, está tendo uma mudança no ensino de São José. Lógico que isso o efeito vai surgir daqui 5, 7 anos, essa mudança que está sendo feita. Mas a revolução no ensino público de São José já começou. Posso lhe garantir, daqui 5 anos o ensino de São José vai ser quase que no mesmo nível das escolas particulares. O internauta falou conosco aqui agora, para você, se você pode comentar sobre a periferia. Mudou muito a periferia de São José dos Campos, inclusive com um setor habitacional, melhorou? Olha, Paulo, graças à composição do secretariado do Carlinhos escolheu pessoas aí muito capazes, como o Miguel Sampaio. Miguel Sampaio, quando ele foi secretário de Habitação, e rapidamente ele conseguiu, olha, é esplêndido, né? É um cara talentoso, conseguiu aí já 4 mil moradias já estão sendo feitas, já estão sendo entregues. Enquanto em 16 anos foi entregue 1.000 e pouco, né? Na nossa cidade, nesse período, em 2 anos e pouco, são 4 mil que já estão aí sendo já ofertado vários apartamentos para a população. Então a fila está andando. Quer dizer, teve um avanço habitacional. Sem sombra de dúvida. São José hoje tem uma política habitacional que não tinha. Olha, 2 anos e meio. Em 2 anos? Já está sendo feito. Ao todo, serão 10 mil entregues ou em construção ou em 4 anos. Em 4 anos. Eu peço que a população reflita isso, né? O que está sendo feito em São José, quem está sendo beneficiado, principalmente a população da periferia que você perguntou. Agora, a regularização fundiária foi o marco na carreira de prefeito do Carlinhos de Almeida? O Carlinhos também colocou na Secretaria de Regularização, ele criou o Carlinhos, criou essa secretaria e colocou uma pessoa com uma capacidade também esplêndida, que é o Roberto Costa, uma pessoa talentosa aqui da nossa cidade. Olha, são 13 bairros que já foram regularizados, outros serão regularizados esse ano, como por exemplo o Caetê, agora em outubro vai ser entregue os documentos de posse e propriedade.
O Alto Santana, na região norte, também está sendo regularizado. Mais de 1.000 moradias está sendo regularizado. Então, São José está reconhecendo que existe uma cidade ilegal que as pessoas não enxergavam, ou que fazia que não existia esses bairros irregulares. Quer dizer, a São José invisível não existe mais. Ela existe e a prefeitura está assumindo essa responsabilidade, está regularizando, e é uma alegria, você vê a alegria também, e é uma emoção quando você entrega aquele papel, que aquele documento é emocionante, as pessoas choram de felicidade, uma coisa que prometeram muito no passado, mas coube ao nosso prefeito Carlinhos dar dignidade a esses moradores. Então, é impressionante isso, na questão habitacional, na questão da regularização, na periferia também está sendo beneficiado muito pelo transporte público também da nossa cidade. O transporte público nós tivemos aquela linha exclusiva no centro. Os corredores. Corredores exclusivos. E agora já está fazendo um na periferia também, parece que é o caminho da Embraer, do aeroporto. Exato, ali é um problema gravíssimo, né? O trânsito ali é monstruoso. Ao mesmo tempo, é uma solução que a gente está procurando para equacionar a questão do congestionamento, mas a prefeitura já está aí com o projeto pronto para fazer a Via Cambuí. Um novo acesso foi anunciado pelo prefeito também, entre ali o Putim, ligando ali o São Francisco, Santa Júlia, pela Santa Júlia, para ter um outro deslocamento para a região leste, enfim. E também a integração de ônibus, quer dizer, foi fantástico, né? Andar 2 horas. 2 horas, pode pegar até 4 ônibus. Meu irmão fez um teste uma vez, pegou 4 ônibus, por uma passagem só. Com uma passagem só. Isso é fantástico, né? Quer dizer, São José melhorando. Está melhorando. O Carlinhos, nós já fizemos bastante, mas temos muito o que fazer, porque temos um problema sério na cidade, que nos anos passados não se preocupou com o desenvolvimento da nossa cidade. O que acontece é que o ICMS arrecadado das indústrias só vem caindo. Então nós estamos fazendo um trabalho aí para investir mais no setor de serviços para a gente poder melhorar o nosso orçamento. Nós estamos num ano pré-eleitoral. O que esperar? O que pode esperar o eleitor para o ano que vem? Olha, vai ser uma eleição que eu espero que seja uma eleição de propostas. Infelizmente a nossa oposição, ontem eu estava falando, ela vai nos microfones, vai na imprensa, fala muito, mas não apresenta o que tem que ser feito. Tá certo que eles já estiveram lá, poderia ter feito e não fizeram. Então é muito curioso isso, né? Quando se fala muito, mas não tem proposta nenhuma. Então eu espero que a eleição do ano que vem seja uma eleição que ajude São José a crescer e que não seja uma eleição como foi as últimas duas, né? Ataques, terror, medo. Isso é muito ruim para a democracia brasileira. Nós estamos vivendo um momento assim meio preocupante, aquele fantasma da ditadura, do golpe, tá de novo, né? Porque tem pessoas que se beneficiavam antigamente com os impostos, está incomodado em ver a população pobre hoje está sendo beneficiado com os impostos. Tendo os mesmos acessos, mesmos acessos que antigamente só eles que tinham, então eles não querem partilhar. E o pobre paga imposto, ele tem direito também de se beneficiar com os impostos. Que maravilha. Então isso que está acontecendo, né? Tem um setor aí que está descontente porque está insatisfeito aí, porque outras pessoas estão sendo beneficiadas também. Muito bem. Carlinhos Tchaca, em nome do nosso querido Gino Genaro, que é o diretor de comunicação, do presidente Ivanil, que é o presidente do SINDICT, quero te agradecer pela presença aqui nos estúdios e pela entrevista na Rádio CT. Eu que agradeço, mandar um abraço também para o pessoal da região norte, muitas obras estão acontecendo lá, então eu tenho que agradecer o prefeito, né? Quarta Travessa, lá na periferia, uma obra de primeira qualidade, uma obra que normalmente era feita no centro só, agora está sendo feito com qualidade lá no bairro dos Freitas, obras na Vila São Geraldo, ali no Alto da Ponte, no Alto Santana também, o Parque Boa Vista, que já começou as obras, então muita coisa acontecendo. Então eu tenho que agradecer o meu prefeito, eu agradeço ao sindicato também, que eu vi ele se despontar, nascer, e é importante a rádio, né, porque isso é um veículo de comunicação
que faz uma interação direta, rápida com as pessoas. Então, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Bem, amigos, por aqui a gente coloca um ponto final com a presença do vereador Carlinhos Tchaca, que contou a sua história, a história da cidade de São José dos Campos, em especial a história da região norte de São José dos Campos, que agora está ganhando a ampliação de uma ciclovia muito importante lá também. Ponto final em mais um Clique Jornal. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecida, nossa diretora de argumentos aqui, a jornalista Shirley Marciano, o diretor de comunicação é o engenheiro Gino Genaro e a diretoria do SINDICT é do também engenheiro o Ivanil Elisiário. Grato a todos pelo clique, a companhia, audiência e amizade e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.